Está de pé para fazer uso e menção do seu santo poderoso nome. A Jesus toda a glória. Deus abençoe a vida do pastor dessa casa, pastor Josiel, sua esposa, essa equipe. Louvar a Deus pelo meu paizão, alguém que eu amo demais, pastor Joel Celebrai. Eu falo para ele todas as vezes que sou convidado. Estar aqui, além de ser um privilégio, é gratidão. Sou eternamente grato por tudo que vivo abaixo de Deus, através do Senhor e dessas oportunidades. Deus abençoe. Estou com a minha esposa, minha linda irmã Priscila e meu filho Leonar. Queridos, eu tenho 25 minutos. Você bem breve vai ser um famoso tiro só. Quantos estão comigo aqui? Digam amém. Tem um povo ainda que quer palavra, né? Uns não, mas outros querem. Livro do Êxodo, capítulo 1, versículo 12. Livro do Êxodo, capítulo de número 1, versículo 12. Localize meu irmão Felipe Santos. Deus abençoe sua vida, viu? I love you. Giovanni, Sara, amo vocês, toda a equipe. Deus abençoe. Livro do Êxodo, capítulo de número 1, versículo de número 12. Aos que estão comigo, digam amém. Com permissão do pastor Joel, do pastor Gesiel, queria que você que pudesse não andasse agora, porque atrapalha um pouco a gente. Meu pastor, Deus abençoe. E um abraço para 1.400 pessoas que estão no YouTube assistindo esse evento. Você pode aplaudir a Jesus pela vida de quem está ao vivo com a gente? Deus abençoe. Versículo de número 12, está escrito: mas quanto mais afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadava por causa dos filhos de Israel. E os egípcios fizeram servir os filhos de Israel com dureza. Olhe para alguém que está do seu lado e diga: seu inimigo... não vai, vamos lá. Diga para alguém: seu inimigo está cansado de você. Não, vamos com mais propriedade. Diga: seu inimigo está cansado de você. Podem se assentar? Por favor, não converse. Não é reverência ao pastor José, é a palavra de Jesus. Vamos lá? Rapidinho. Eu quero falar sobre um personagem só. Preciso de 10 minutos para te explicar. Aplico em 10, entrego o microfone. O livro do Êxodo é conhecido como a base principal de toda a fé judaica. Apesar de ser conhecido por nós como Êxodos, esse termo Êxodos, ele vem da Vulgata Latina, que significa partida ou saída. Se fôssemos trabalhar nessa transliteração grega de Êxodos da Vulgata, não teríamos base principal para nós transliterar o capítulo 1, até porque esse nome não foi dado por Moisés. O nome Êxodo nasceu aproximadamente no ano 285, no período dos raciocínios filosóficos. Depois da morte de Alexandre o Grande, no ano 323, o mundo se tornou bilíngue por causa da expansão greco-romana, e os judeus já não falavam mais o hebraico fluentemente. Desde a Babilônia, o dialeto entre os judeus era o aramaico. No ano 539, depois que os persas, por Ciro o Grande, dominaram os judeus, e os judeus ficaram na Pérsia e se espalharam no mundo, até chegar ao mundo greco-romano, o grego se tornou o idioma principal entre os judeus. Tanto que o nosso Cristo, quando ele pregava em lugares públicos, Sermão da Montanha, beira do lago de Genezaré, lugar deserto, na multiplicação dos peixes e pães, no caminho de Jericó, Jesus pregava em aramaico, porque era uma língua ciro-fenícia. Entre os sírios e os fenícios, era uma língua comercial entendida pelos gregos. O hebraico, ele só era falado dentro de casas, festas judaicas, templos e sinagogas. E por causa dessa miscigenação, a mistura entre gregos e judeus, houve a necessidade da transliteração grega, no ano 285, por 72 anciões, na ilha de Fergus e Alexandria.
e chegou em nossas mãos o que é conhecido como Septuaginta, que no termo grego é os 70, que foi entregue a nós o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Mas nós sabemos que quem escreveu esses 5 livros foi o grande patriarca Moshe, o grande Moisés, o legislador. Quando Moisés escreve esses 5 livros, ele não dá nome grego para os 5, mas dá nomes hebraicos. Pastor, e quais são os nomes hebraicos desses 5 livros? O que você conhece no grego como Gênesis é Bereshit. O que você conhece como Êxodo é Shemot. O que você conhece como Números é Bamidbar. O que você conhece como Levítico é Vaikra. E o que você conhece como Deuteronômio é Deverim. Eu sei que você está cansado, mas se você tivesse bem disposto, eu ficaria só na transliteração gramatical desses 5 livros a noite em toda, ou melhor, até 6 da manhã. Porque esses 5 livros são tão extraordinários que os judeus, através dos 5, formulam uma frase que nos dá como base interpretativa para esse capítulo 1. Pastor, e qual é a frase? Está aqui. Bereshit é no princípio. Shemot, estes são os nomes. Vaikra e chamou. Bamidbar, no deserto. E Deverim, palavras. E qual é a frase? É essa. No princípio, Bereshit, Deus chamou. Vaikra. Os filhos de Israel no deserto, Bamidbar, através da palavra Deverim, para lhe dar nomes. Shemot. Olha que extraordinário. No princípio Deus chamou os filhos de Israel do deserto, através da palavra, para lhe dar nomes. Pastor, então os judeus estão formulando que Deus está do deserto, olhando para o Egito e chamando os filhos de Israel, através da palavra, para lhe dar nomes? Claro que sim. Pastor, mas e o argumento bíblico, pastor Josiel, que Deus manda Faraó ouvir da boca de Moisés, ou Moisés dizer a Faraó que era para libertar o povo, porque Deus queria que o povo empreitasse uma festa no deserto? Deus não quer festa no deserto? Nunca quis. Então por que Deus usa uma base de festa no deserto? Porque a festa é o anzol na boca do peixe Faraó, como argumento para dominar a Faraó, para mostrar para o Egito quem é que manda. Porque Faraó acha que é o Deus do Egito e o dono da terra, e o verdadeiro dono tem que mostrar para quem acha que é o dono, quem é que manda. Então esse argumento de festa é para fisgar Faraó. Mas Deus não quer festa? Nunca, porque Deus sabia que Faraó não ia libertar. Tanto que Deus diz para Moisés no Monte Horebe: ainda que seja por uma mão forte, Faraó não vai vos libertar, mas eu visitarei o Egito com as minhas maravilhas, porque o intuito é mostrar para Faraó quem é que manda. Pastor, se Deus não quer festa, Deus quer o quê? Deus quer nomes. Esse termo nomes, ele vem de 2 vertentes hebraicas. Primeira, Hashem, que é nome, caráter, currículo, e Ofir, que é currículo, caráter e dignidade. Então Deus não quer festa no deserto? Não. Deus quer caráter, nome, currículo e dignidade. Por que Deus não quer festa no deserto, mas quer caráter no deserto? Porque não adianta eu dizer que estou no deserto com Deus e vou dar festa, se eu não tenho caráter para sustentar a festa que entrego. Porque tem gente que sabe dar culto, tem gente que sabe cantar, tem gente que prega, tem gente que dirige culto, mas quando o culto acaba, a vida dele não presta semelhante ao culto mentiroso que ele entrega. Tô só, né? Vamos lá. Esse termo é conhecido como sofisma. A palavra sofisma significa aparência de verdade com um fundo mentiroso. É Deus dizendo: o que adianta cantar como hebreu, pregar como hebreu, salmodiar como hebreu, fazer uma festa como hebreu, se quando o culto acaba, teu comportamento no trabalho é de egípcio, as palavras que você fala na rua é de egípcio, o jeito que você se veste é como egípcio, e o teu caráter lá fora não é compatível com a vida que você entra e entrega aqui do lado de dentro? É por isso que Deus diz: eu vou segurar vocês no deserto durante 40 anos. Por que tem que nos segurar durante 40 anos? Porque para me transformar o Ofir, caráter, no deserto leva tempo. Pastor,
para transformar caráter leva tempo? É óbvio. Não é só eu aceitar Jesus e levantar a mão que eu estou novinho fora? Claro que não. Para transformar caráter leva tempo. É por isso que tu conhece gente que tem saia no pé e a língua é do tamanho da saia. Tu conhece gente, tem alguém comigo aqui? Tu conhece gente que tem gravata no pescoço, mas é adúltero, profano, fornicário e vive uma vida indigna. Aí você diz, porque prega tão bem e quando desce do altar desprega tudo que fala? Porque canta tão bem, mas a vida é tão leviana. Aí Deus repete o que diz para Samuel: eu não vejo como o homem vê. É por isso que Paulo diz em Filipenses 3:2: acautelai-vos com os da circuncisão, acautelai-vos com os falsos obreiros e acautelai-vos com aqueles que não têm caráter. Por que acautelai-vos com os falsos obreiros? Porque o falso obreiro, ele vive uma mentira tão oponente que ele é capaz de superar todos os desafios até conseguir a cadeira que ele quer. E depois que ele consegue a cadeira, ele mostra que tem capacidade para rachar e sentar no trono que ele sempre achou que foi dele. Então Paulo diz, cuidado com gente que mostra o que parece, mas nunca foi o que parece. O que Deus está dizendo é, eu vou mudar o caráter no Egito, no deserto. Por que o Senhor vai mudar caráter no deserto? Porque o que adianta entrar na minha terra com comportamento egípcio? Nem que eu te segure 40 anos no deserto, mas eu vou arrancar esse Egito de dentro de você. 1, 2, 3, é hoje, estou ficando em casa, hein? Eu vou arrancar esse Egito de dentro de você. Pastor, por quê? Deus está com tanta pressa de arrancar os filhos de Israel da terra do Egito. Deus está com pressa, porque quer cumprir o que Deus prometeu a Abraão. Pastor, então o Senhor está dizendo que a saída do Egito é uma promessa abraâmica? Sempre foi? Vem para a Bíblia, os amantes. No ano de 1882 antes de Cristo, meu amigo Thales, exatamente em Gênesis 15, Deus desce para Abraão e diz, eu sou o teu escudo, é o Shaddai, o teu grandíssimo galardão. Saia da tenda e conte as estrelas, se é que a pode contar, assim será a tua descendência. Primeiro, eu estou renovando a promessa porque eu te amo. E segundo, porque eu sei que você sabe que a sua idade longínqua faz você pensar que você vai morrer sem viver. Mas apesar de você pensar que vai morrer sem gerar, eu vim renovar a promessa, mas não é isso que eu quero fazer. O que o Senhor quer fazer comigo, meu eterno? Eu quero te avisar o que vai acontecer depois da sua morte. Aonde? Versículo 13: a sua semente será aflita numa terra que não é deles, serão afligidos e humilhados por 400 anos. Verso 14: mas eu visitarei seus opressores e eles sairão da terra com grande fazenda. Isso aqui é para quem está ligado comigo. Vai doer, mas vai tratar. Esse termo aflição no hebraico, Giovanni, é Yisurim. Yisurim, que aflição significa machucar a alma até fazer a carne sangrar. Pastor, por que aflição é machucar a alma até fazer a carne sangrar? Isso parece um contraponto. Como alguém que tem alma ferida consegue sangrar na carne? Como consegue? Pergunta a sua amiga. Que amiga? Aquela que conheceu alguém que tem um caráter deturpado, e quando conheceu, a disse, eu vou te amar e vou cuidar de você. Mas depois que casou, a história virou. Ele bate psicologicamente, maltrata emocionalmente, e toda vez que ela tenta reagir, ela é sufocada emocionalmente, ao ponto dela fazer um pacto consigo mesma para evitar confusão e parar de ser humilhada. Eu vou engolir tudo que eu sinto. Mas quando você avista ela na rua, tu diz, amiga, você está apanhando? Ela vai dizer, por quê? Você diz, o teu rosto está todo deteriorado. Na mesma idade, você envelheceu 10 anos, seu cabelo está caindo, sua pele está toda manchada de roxo. Ela vai dizer, ninguém me tocou um dedo. Aí você pergunta, então por que teu rosto está envelhecendo na mesma idade? Seu cabelo está caindo e sua pele está toda roxa. Ela vai dizer, é porque eu sou tão
humilhada emocionalmente por quem me prometeu amor, e todas as vezes que eu tento reagir, eu sou sufocada de novo, e por segurar os nós na garganta, o meu corpo começa a reagir à aflição que eu sinto na alma. A psicologia diz que as marcas e manchas corporais é o grito do corpo dizendo para a alma: grita, senão tu vai infartar. Bota para fora, senão tu vai morrer. Fala, senão tu vai dar um troço. O que Deus está dizendo para Abraão é: a sua semente vai ser tão humilhada na carne, tão maltratada psicologicamente, que de tanto ser humilhado emocionalmente, a carne dele parece que explodirá. Pastor, aonde acontece isso? 500 anos depois da morte de Abraão. No capítulo 1, eu tenho 2 minutos para explicar antes de aplicar e entregar o microfone. Por que isso acontece no capítulo 1? Depois de 500 anos da morte de Abraão, porque tinha que acontecer. O que aconteceu aqui, pastor José? A gente está falando de um novo governo político que está levando o Egito ao fracasso. Como assim? A 19ª dinastia se tornou um novo poder no capítulo 1, por causa do fracasso da 18ª dinastia. Pastor, o que aconteceu na 18ª dinastia? Se você não gostar de Bíblia, você vai fazer outra coisa. Mas se você gostar, olha para mim, senão tu vai perder esse detalhe muito poderoso. A 18ª dinastia era dividida por 2 Egitos. O Alto Egito, dominado por Amoses I. O Baixo Egito, dominado pelos Ixos, os reis pastores, povo semita que fala cananeu, e é aliado de José. O Alto Egito, abaixo aliado de José. A razão do crescimento econômico do Egito. E quando eles expulsam os Ixos, a linhagem egípcia começa a falir. Morre Amoses I em fracasso. Morre Amenhotep em fracasso. Morre Tutmose II em fracasso. Morre Akhenaton em fracasso. Morre Amenhotep III em fracasso. Morre Tutmose IV em fracasso. A 18ª dinastia fracassou. E surge uma nova dinastia no capítulo 1, e eu trago o microfone. O que tem no capítulo 1? O texto começa assim: e surgiu-se um novo rei no Egito, André, que não conhecia José. Pastor, quem é esse novo rei no Egito que não conhece a José? Conhece esse novo rei? Deixa eu te explicar. A 19ª dinastia começa, pastor Gesiel, com um faraó chamado de Ramsés I. O grande doutor John Bright, na página 253 da história de Israel, na egiptologia, ele chama Ramsés I de um rei fracassado. Me perdoe os adeptos, não me bate, pastor Gesiel, me guarda lá fora. Quem é Ramsés I? Ramsés I é um faraó que parece com o nosso atual presidente. Por que Ramsés I parece com o nosso atual presidente? Porque ele tem trono, mas não tem governo. Tem coroa, mas não tem realeza. Porque uma coisa é ter trono, a outra é ter governo. Uma coisa é ter coroa, a outra é ter realeza. O sistema é tão poderoso que ele pode pegar um presidiário, colocar um coroa na cabeça dele e dizer: você vai governar e o povo vai ter que te engolir. Mas pastor Luan, e para o povo engolir fica ruim, porque o povo virou as costas para quem tem coroa e não tem realeza. E quem é que tem realeza mesmo sem ter coroa? É alguém que tem tanto governo na alma, que mesmo sem coroa na cabeça, todos dizem: se ele tivesse sentado lá, o negócio seria diferente. Se ele tivesse sentado lá, o domínio estaria na mão dele. Mas como Ramsés I, ele tem coroa e não tem governo, no fracasso do seu império, ele coloca o seu filho como rei em seu lugar. Quem é o filho de Ramsés I? John Bright diz na página 253 da egiptologia que o filho dele é conhecido como Sete I. Pastor, quem é Sete I? Filho de Ramsés I. Aplico agora e entrego o microfone. Pastor, explica para nós quem é Sete e por que Sete. Ramsés coloca o nome do seu filho de Sete porque ele cresceu no templo do Deus Sete. Quem era o Deus Sete, pastor? Segundo a egiptologia, o Deus Sete é o Deus do caos, o Deus da terra seca e o Deus da inveja. Por que ele é o Deus da inveja? Porque segundo a briga do
cosmo, Ra. Ele foi governar o sol. Como Ra não poderia mais descer na terra, ele coloca seu filho como deus da planície do Egito, Hierápolis, com todos os súditos egípcios. Mas o guerreiro Sete fica no deserto sem adorador. Como Sete não tinha adorador no deserto, ele fica com inveja do irmão Osíris. E com inveja do irmão Osíris, Sete, ele arma um presente no aniversário de Osíris e entrega para Osíris. Quando Osíris abre o presente, Sete esquarteja o próprio irmão e espalha o corpo do irmão no Nilo. É por isso que é conhecido como Deus da inveja. Por exemplo, você lembra dos 7 anos de seca no Egito, no período de José? Para os hebreus, era o cumprimento de Deus na vida de José. E para os egípcios, eram os 7 anos da ira de Sete, os 7 anos da inveja de Sete. Eles tinham tanto pavor de Sete, que toda vez que o sol queimava a lavoura, Sete está com raiva de nós. Todas as vezes que o sol matava os gados, Sete quer nos destruir. Então Sete é o Deus da inveja. Sete é o Deus da Sete é o Deus da toda a mutirão. Sete é o Deus da Agora entende, pastor Osiel, por que o texto começa: e surgiu-se um novo rei no Egito, que não conhecia José. Será que realmente não conhecia? Claro que conhecia. Por quê? A Bíblia diz que da casa de Jacó entra 70 no Egito nos 400 anos. O comentarista Wisby diz que se torna 600 mil de 20 anos para cima, com mulheres e crianças, se transformam em 2 milhões de hebreus. Aí Faraó diz que não conhece. Como? Se olha para o palácio, tem hebreu trabalhando. Se olha para a lavoura, tem hebreu governando. Se olha para a agropecuária, tem egípcio trabalhando para hebreus. Os hebreus para o Egito era como uma praga. Para onde olha, vê hebreu. Como ele vai dizer que não conhece a José, se para onde ele olha, Felipe Santos, tem o rosto de José estampado nos hebreus? Será que ele não conhece a José? Claro que conhece. Então por que ele diz que não conhece? Primeiro, eu disse que o nome é Hashem, caráter, currículo. Ele tem o caráter de um Deus invejoso. Como ele tem o caráter de um Deus invejoso, ele precisa dizer, vai pegar, que não conhece quem ele sabe muito bem que é. Pastor, por que ele tem que dizer que não conhece? Fato histórico, é porque os hebreus cresceram tanto, e ele ficou com medo de perder o Egito para os hebreus, por causa dos Ixos, que era aliado dos hebreus, e fortificou os hebreus dentro do Egito. Então ele precisa dizer que não conhece. Por que ele diz que não conhece? Porque tem uma cultura no Egito. Qual? Todos que auxiliarem no crescimento do Egito tem que ser eternizado nas pirâmides e não pode ser esquecido. Os amantes da Bíblia, vem comigo, lá vai. Eu duvido você achar a história de hebreu dentro do Egito fora da Bíblia. Você só encontra na Bíblia e na história de contexto bíblico. Mas vai na arqueologia, vai aos egiptólogos e pergunta para eles a história de José, a história de Moisés. Eles vão dizer, isso é uma mentira contada há muitos anos, não existe. Sabe quem foi Seu Maneser? Seu Maneser, o grande rei da Síria, que conquistou Israel no ano 722. Ele tinha a maior biblioteca de Nínive, e quando ele pegou os assuntos arqueológicos de todo o Egito, ele não achou história de hebreu dentro do Egito. Por que não tem história de hebreu dentro do Egito? Por causa de Sete I, esse novo rei que diz que não conhece a José. Por que ele diz que não conhece a José? Porque se ele disser que conhece, ele tem que eternizar quem ele quer matar, ele tem que eternizar quem ele não gosta, ele tem que eternizar quem ele não engole. Então, para não eternizar quem eu odeio, é melhor fingir que não conhece do que dar ibope para quem está crescendo. 1, 2, 3, 4, 5. É melhor dizer que não conhece
do que dar ibope para quem está crescendo, para ver se anima os 5 crentes do glória a Deus. Tu acha que teu inimigo não te conhece? Claro que conhece. Tu acha que ele não sabe que tu canta bem? Claro que ele sabe. Tu acha que ele não sabe que tu prega bem? Claro que ele sabe. Tu acha que ele não escuta as tuas mensagens, seus louvores? Claro que escuta. Tu acha que ele não sabe que se você entrar naquela porta, você vai fidelizar e crescer lá dentro? Claro que sabe. Então por que eles preferem indicar quem eles não sabem quem é, do que dar honra para quem eles conhecem? Porque eles têm medo de perder o lugar pro óleo que está na sua cabeça. 1, 2, 3, 4. Como eles têm medos, eles sabem quem vocês é, mas finge que não conhece. Já que eu tenho 6 valentes de pé comigo, lá vai, prova que ele sabe quem é. Vai doer isso aqui, te prova. Versículo 9, Faraó diz: usemos de sabedoria para com os hebreus, porque eles são mais poderosos do que nós. Primeiro, ele diz que não conhece, Thales. Depois, ele diz que são poderosos. Espera aí, se tu disse que não conhece, por que confessa que é poderoso? É porque ele diz que não conhece em público, mas confessa que é poderoso para panela em particular. Pegou? Em público nunca vi cantar, nunca vi pregar, nunca vi adorar, mas em particular não dá o microfone não, porque se ele cantar vira, se pregar vira, se adorar vira, se entrar na porta a vaga é dele. É por isso que eles têm que dizer que não te conhece, já que 20 pessoas estão de pé. Vamos ver se mais alguém vai pegar de pé. Como assim, pastor José? Agora entende, Thales, porque tem gente que diz que na tua frente canta muito, mas não comenta teu vídeo. Na tua frente diz que tu prega muito, Felipe, mas não comenta teu vídeo. Aí tu diz: estranho, fulano na minha frente diz que eu prego, mas não comenta, não compartilha. Por quê? O que houve? É porque se ele comentar no teu vídeo, ele vai se contradizer com o que ele diz nas tuas costas. Se ele comentar no teu vídeo, ele vai se contradizer com o que ele diz nas tuas costas, porque na tua frente diz que tu prega, mas nas costas diz: não dá oportunidade não. Por quê? Porque ele pecou, porque ele errou, porque ele não presta. Mas só que o texto diz: quanto mais oprimiam, mais eles cresciam. Por que não para de crescer? É porque eles não trabalham para Faraó, não prega para Faraó, não adora para Faraó. E quem não come na mão de Faraó pode adorar sem ter medo. Cate a mão de alguém, que eu tenho que entregar para o Joel. Cate a mão de alguém. Diga: o Egito não sabe com quem está mexendo. Se ele soubesse, aceitava o que Deus tem na tua vida. Já que Deus te levantou, Faraó não te toca, o Egito não te cana. Toque, Shadá, Ribi, Comá. Assim diz Deus: o Egito não vai neutralizar aquilo que o céu decidiu te entregar. Pastor, mas o Egito quer me oprimir. Se não te aceita em Belfor Roxo, Deus te leva para a América. Se não te aceita na América, Deus te leva para a Inglaterra. Quem tem olho para a cabeça, quem tem olho na cabeça, não depende de território, é o território que depende dele. Olha lá, olha lá. Só quem está comigo aí, abra a boca. Eu vou dar 30 segundos para você adorar. 29, 28, 27, 26, 25. Aqui na multidão tem gente que gosta de Bíblia, hein? 24, Urimi canta, Uramachandaraia, daqui a pouco eu tenho que voar para Belo Horizonte, mas eu vou entregar o recado. Diabo, quem tem óleo na tua cabeça não come na mão do Egito. Quem tem óleo na cabeça não come na mão de Faraó. Quem te levantou te sustenta, te garante.
está de pé, continue. Quem está sentado, continue. Pastor, por que quem está de pé fica, quem está sentado, continue? Porque a palavra não é minha. Se ela não te fazer levantar, não vai ser eu que vou pedir. Faraó, e aí? Por que tu manda a gente ter cautela com eles, dizendo que eles são mais poderosos do que nós? Por que tu não expulsa esse povo do Egito? Olha isso aqui, Giovanni. Olha isso aqui, meu mano Ronald. Por que tu não expulsa, Luan, meu parceiro, esse povo do Egito? Faraó diz, eu quero, mas não posso. Por que tu não mata eles? Eu quero, mas não posso. Por que não? Porque eles são mais poderosos do que nós. Exegeticamente, Pai Joel, esse termo mais poderoso do que nós é porque desde do Egito no período de José, o PIB financeiro, o poder aquisitivo e econômico está na mão dos hebreus. É os hebreus que compram e vendem, exportação e importação. O período agrícola está na mão dos hebreus. Todo o sustento econômico está na mão dos hebreus. Aí o servo de Faraó diz, se tu é o Deus do Egito, Amon-Ra, o poderoso, por que tu não mata esse povo? Aí Faraó diz, eu não posso matar e nem expulsar, porque sem eles a gente não cresce. Sem eles o Egito não anda. Vamos ver se alguém vai levantar com a gente. O Egito sabe quem você é, mas te neutraliza com medo da potência que você é. É por isso que, me perdoe, é por isso que eles preferem convidar quem não conhece para cantar, para pregar, para dirigir, do que dar oportunidade que você que sempre teve aí. Por que não dá oportunidade? Porque se eles conhecerem o que ela carrega, vai fazer o que com eles? Já que não pode matar porque sem eles a gente não cresce, vamos oprimir eles na terra. Isso aqui é para quem está sentado levantar. Exegeticamente, Giovanni, o termo opressão significa invalidar o trabalho de quem trabalha com excelência. Opa! O que é opressão? Invalidar o trabalho de quem trabalha com excelência. É por isso que o Egito sempre bota defeito no que você faz. Tu pode varrer a igreja como ninguém, mas na hora de ser reconhecido, até varreu bem, mas poderia ter varrido melhor. Tu pode trabalhar na cantina como ninguém, até trabalhou bem, mas poderia ter trabalhado melhor. Por que sempre fala mal e não elogia nada? Porque o intuito não é falar do que você faz. O intuito é reclamar do que você está fazendo para te invalidar por dentro, te deteriorando para você desistir do que está fazendo. Quer ver? Ele prega muito, eu sei. Mas bota ele para pregar segunda, terça, quarta, quinta, para ver se ele vai sustentar na mensagem. É por isso que eles aumentam o desafio no que tu sabe fazer, para te invalidar por dentro, para poder te humilhar, para você desistir do que está fazendo. Mas o texto diz que quanto mais oprimir, tanto mais... pega isso aqui. É Faraó dizendo, eu estou tentando matar essas pragas, Sara, não para de conhecer. Aí o servo de Faraó, da corte real, para de mexer com esse povo que tu não conhece. Claro que conheço, linhagem do tal José. Não, semente de Abraão. Quem é esse Abraão? Olha nas crônicas. Abraão é tão poderoso que o texto diz que um dia os pastores de Abraão e de Ló entraram em guerra. E no meio da guerra Abraão chama Ló e diz, escolhe o teu caminho. Se tu for para a direita eu vou para a esquerda. Se tu for para a esquerda eu vou para a direita, meu sobrinho. Aí Ló diz, mas meu tio, se eu estou milionário por causa do senhor, por que tu me manda escolher o melhor lugar se a terra toda tem que ser escolhida por você? Aí Abraão diz, porque mesmo você escolhendo o melhor lugar, você vai sair na desvantagem. Por quê? Porque a bênção não está no lugar, a bênção está em mim. Mais 3 pessoas ficaram de pé. A bênção não está no lugar, a bênção está em mim. Lá vai para tu vá daí. E quem tem a bênção de Deus na vida, não briga por porta, não briga por cadeira, não briga por microfone, não briga por oportunidade. Quer porta, leva para casa e bota na tua cozinha. Quer cadeira, leva para tua mesa e senta nela. Quer microfone, pode ficar para você. O que está na minha cabeça
cabeça vale mais do que oportunidade. Aí Faraó está oprimindo, dizendo: vamos matar. Faraó, não dá para matar. Por quê? Porque o que está na cabeça dele é mais forte do que o território que eles pisam. Diga para alguém: perca a cadeira. Diga para alguém: perca a cadeira. Só não perca a excelência. Diga para alguém: perca a carteira. Só não perca a excelência. Diga para alguém: perca a cabeça, mas não perca a excelência. Pastor, por que eu não posso perder a excelência? Porque quando tu sair de cabeça erguida, alguém vai ter que dizer: todos ocuparam o lugar dela, mas ninguém foi excelente como ela na oposição. Deus vai te levantar. Levante as mãos que eu profetizo e me assento agora. Deus vai te tirar do Egito de cabeça erguida e vai mostrar para Faraó que o óleo que está na tua cabeça vai fazer chover maná no deserto, água brotar da rocha. Quem tem óleo na cabeça faz deserto virar oásis. Só quem está comigo abre a boca pra sair do Egito, leva tudo que é nosso. Eu não quero nem a minha unha nesse lugar. Assim diz Deus na boca do profeta: teus filhos não ficam no Egito, tua casa não fica no Egito, tua família não fica no Egito. O que o céu tem para tua vida, o Egito não vai roubar. Pra calar a cheia, 10 segundos que eu vou profetizar. Vai. 9, no lugar da vergonha Deus vai te dar dupla honra. 8, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. 7, envergonhados e confundidos serão quem se levantar contra ti. 6, para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer todas as obras do diabo. 5, diabo, tu tá mexendo no povo errado. Quem tem óleo não briga por cadeira, quem tem óleo não briga por microfone, quem tem óleo não briga por oportunidade. Não me queime, Belfor Roxo, Deus me leva para São Paulo. Não me quer em São Paulo, Deus me leva para Santa Catarina. Não me quer em Santa Catarina, Deus me leva para Nova York. Não me quer em Nova York, Deus me leva para Holanda. O que não vai faltar é terra para eu pisar. Vai ficar batendo cabeça por causa de espaço geográfico. O dono da terra que manda, que leva Uracalaba Xandaraia. Aí só se tem vaso aqui. Ribidi coma na canara, teve na coma na chá. Uba da coma na canara, teve na coma na Uramacoba. O diabo não vai encostar na óleo que está na tua cabeça. O Egito está com raiva. Vem, Michel. Chega perto, Michel. Cate a mão de alguém que está do teu lado. Diga: a ambulância vai recuar, a cova vai fechar, mas o Egito não toca na tua casa. Se prepare para atravessar o Mar Vermelho. E quando chegar lá, prepara o tambor, prepara o tamborim, chama a Miriam, vai dar teu culto de ação de graça. Mas pastor, eles estão no deserto. Mas é melhor no deserto com Deus do que no Egito com Satanás. O diabo não vai te tocar. Para Jesus, que é mais forte, diga para alguém que está do teu lado: tu vai sair do Egito de cabeça erguida. Teu inimigo está com raiva de você, diga, mas vai ter que te liberar, porque o que Deus tem para você, o Egito não vai superar.